E aí, meus herculoides, o tema do Enem desse ano foi os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E já sabem, né? Os bolsonarentos informados pelas universidades Unisap, Unifaces, estão revoltados com o tema, pois diz que foi um tema muito difícil, complicado, fora de realidade e criado pela esquerda. E vamos começar com o ponto de vista dele, de Alexandre Garcia, que se considera jornalista, que se diz até professor. O organizador do Enem, o INEP, está pedindo à Polícia Federal para investigar como é que saiu numa página de rede social o tema da redação. E atenção, eu vou ler para vocês qual é o tema da redação. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Quando eu era professor de português, se algum aluno escrevesse essa frase, eu mandava escrever de novo. Como é que é? Para não dar zero. Um dos vícios de linguagem é a falta de clareza. É uma frase totalmente obscura. Meu Deus, de que cérebro saiu uma frase dessa? E olha o tamanho das palavras: invisibilidade, enfrentamento. E não se sabe, desafios para o enfrentamento da invisibilidade, suposta invisibilidade, do trabalho de cuidado. Que trabalho é esse? Realizado pela mulher no Brasil. Ainda tem no Brasil, é óbvio, né? Meu Deus. Uau! Esse é o pessoal que está testando a juventude brasileira. Quem escreveu um tema desse? Cruzes. Seria risível se não fosse triste. Rapaz, eu fico aqui pensando, né? Vocês viram que o professor de português estava com dificuldade até de ler o tema, de soletrar as palavras. E ele confessa que não entende, que a frase está obscura e que o texto tem palavras grandes como invisibilidade e enfrentamento. Pelo amor de Deus, eu fico aqui pensando qual é a escola que teria coragem de contratar um cabra desse como professor. Alexandre Garcia, você realmente, eu sei que tem gente aqui que vai chamar de GHHT, mas eu tô aqui com respeito, eu tenho um canal de respeito. Alexandre Garcia, você realmente representa a classe intelectual do bolsonarismo. Você realmente representa Bolsonaro. A partir de 21, todos os livros serão nossos, feitos por nós. Os pais vão vibrar, que vai estar lá a bandeira do Brasil na capa, tá? e não duas, tá? Vai ter lá o hino nacional. Os livros hoje em dia, como regra, é um montão de amontoado, de muita coisa escrita, você tem que suavizar aquilo. Pode isso, Arnaldo? Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. Esse tema realmente não foi um tema evidente, a ponto de muita gente ter acertado, muita gente ter adivinhado antes, como acontece com muitas escolas, muitos cursinhos, né, do aluno ter passado o ano falando sobre esse tema, discutindo, estudando. Aliás, essa foi o motivo da escolha do tema. Mas também não foi um tema assim tão distante da realidade de quem faz o Enem. Comparado com o Enem passado, como o Enem de 22, o tema era os desafios para a valorização das comunidades dos povos tradicionais do Brasil. Em 21, invisibilidade do registro civil, a garantia do acesso à cidadania do Brasil. Em 20, o estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira na versão impressa. Então, indo na linha de raciocínio, na continuidade e na dificuldade que tem os temas do Enem, Enem nunca é fácil, esse tema não foi fora da curva. Agora, com relação às palavras que estavam ali no texto, amigo Alexandre Garcia e bolsonarista de plantão, é por isso que tinha a palavra invisibilidade. Sabe para quê? Para deixar claro que é um tema importante, que é um tema crônico, mas que não é pauta para debate nos meios de comunicação, que a gente não vê sendo abordado pela mídia, pela grande mídia, pela mídia corporativa. É um tema que todo mundo sabe que existe, mas que a sociedade joga para baixo do tapete.
Mas para aqueles que acham que realmente esse tema nunca foi debatido, eu quero aqui parabenizar a vereadora médica Maria Letícia do Partido Verde de Curitiba, que em maio, viu, desse ano, ela já discutia sobre o tema da redação do Enem. A mulher do lar, a que cuida da sua casa, seus filhos, ela tem direito a salário, ela tem direito a férias remuneradas, evidente, 13º salário, insalubridade e todos os direitos de um trabalhador, porque ela é uma trabalhadora. Mesmo a mulher tendo vindo para o mercado de trabalho, né, ela manteve suas responsabilidades domésticas e ela acaba tendo a dupla jornada, a tripla jornada. Existe uma pesquisa, segundo o IBGE, que as famílias que dividem igualmente as tarefas domésticas entre marido e esposa são a minoria, pois ainda se acredita que elas têm essas responsabilidades por serem mulher. Então, acreditem, apesar do século XXI, eu me refiro aqui a uma prática de século atrás. Então, ainda se olha a mulher como uma cuidadora não remunerada, porque ela é mãe, porque ela responde pelos cuidados da sua casa, e por conta disso ela não merece remuneração. Então, mulheres do lar, vocês têm sim que ser remuneradas. O que seria do capitalismo, pergunto para o Novo, se não fosse o trabalho quase que escravo das mulheres dentro dos seus lares? Olha, doutora, quero dizer que se a senhora tivesse feito o Enem desse ano, a sua nota em redação seria 100. Agora, Jota, quem é tu para falar de redação e Enem? Nada. Apenas uma pessoa de origem humilde que vendeu bombons no meio da rua para ajudar a mãe solo, viu, a pagar a escola e que passou 2 vezes em universidade pública. E quero dizer também que mamãe trabalhava em 2 turnos e ainda era comerciante. Isso quer dizer que desde cedo eu tive que aprender a lavar minha roupa, a lavar prato e passar pano na casa. Você é o bichão mesmo. Tá, mas para você que nunca fez o Enem, não sabe como funciona o Enem, acha que essas críticas que os bolsonaristas estão fazendo, falando apenas do texto, do tema do Enem, pensa que joga o texto lá e o aluno que se vire. Bem, não é bem assim, tá? Junto com o tema, vem textos de suportes para o aluno. E nesse tivemos 4 textos. Nós tivemos o texto motivador número 1, inclusive perfeito. O texto motivador número 1, ele explica com a linguagem simples o que é essa coisa do trabalho não remunerado, o que é o cuidado e como isso cai sobre as mulheres. O texto fala mais ou menos assim: o trabalho de cuidado é essencial para a nossa sociedade e para a economia. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos, pessoas com enfermidades físicas, mentais, bem como trabalho doméstico diário, como lavar, passar, cozinhar, consertar e etc e tal. Então, assim, para mim esse texto 1 ele foi maravilhoso para guiar, para dar um caminho, uma luz para o aluno. Já o texto número 2 dá um dado estatístico para a gente até usar ele na própria redação. Ele fala da média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade a usar afazeres domésticos ou as tarefas de cuidado com pessoas, cuidado de pessoas por sexo. E aí tem o seguinte, a gente tem o dado. Brasil 2019, aí tem sexo e horas trabalhadas por semana, horas semanais. Aí nós temos homens 11, mulheres 21,4. Quer dizer, mulheres trabalham quase o dobro a mais do que os homens nessa faixa aí de idade. Aí eu fui ler também o texto 3, que não fala nada com coisa nenhuma, não adiciona nada a mais, e tem o texto 4, que ele joga assim uma ideia, mas sai correndo. Mas no geral é o meu tema. Fiquei muito feliz que caiu na redação no Enem, porque é um tema muito importante, é um tema muito relevante, e que quem quiser saber um pouco mais sobre essa evolução da jornada de trabalho da mulher dentro e fora de casa, tem um livro muito bom da Silva Federici, O Talibã e a Bruxa, que apresenta as principais linhas de um projeto de pesquisa sobre as mulheres na transição do feudalismo ao capitalismo. Você vai entender que essa coisa que a gente chama que é um trabalho feito com amor, na verdade quer dizer que é um trabalho não remunerado.
Então, esse tema da redação do Enem foi fácil de problematizar, porque já está bem óbvio a valorização e a não remuneração das mulheres. E aqui, a origem desse problema é uma coisa muito profunda e muito complexa, porque você pode cair tanto no machismo, na sociedade patriarcal, ou até mesmo na desigualdade social, porque mulheres pretas, mulheres pobres, elas sofrem muito mais do que as mulheres brancas e mulheres com poder aquisitivo, né? Então pode ser uma questão de gênero, uma questão de classe, uma questão de etnia, quer dizer, um problema muito complicado de se resolver. Jota, era um tema fácil? Não, Enem nunca é um tema fácil, mas era um tema possível de se desenvolver uma dissertação. Aliás, se o candidato lembrar da própria mãe, né, da própria mulher que cuidou, que cuida da sua roupa, do seu alimento, de sua educação, do seu lazer. E eu digo lazer porque mamãe, quando era adolescente, ela me dava até, na época era vale transporte, nem sei se existe mais vale transporte, mas ela me dava vale transporte e R$2 para eu comprar um pastel. Eu gostava aqui em Fortaleza de ir para Ponte Metálica, tocar violão com meus amigos e coisar umas gatinhas e tal, né? E eu ia exatamente com isso, com vale transporte e R$2, e me sentia assim, o rico. Então, só em você lembrar de sua mamãe ou da mulher que cuida de você, da sua avó, seja quem for, você já não iria zerar a redação e ia continuar aí na concorrência. E aqui eu posso até dizer, para desespero dos pais bolsonarentos, que esse Enem foi o Enem das mulheres, porque a prova de ciências humanas tinha pelo menos 7 questões que diziam a respeito do direito das mulheres, a luta das mulheres e mulheres importantes na história. Então, esse Enem realmente estava focado na questão do gênero. Tá, mas já estou indo embora, mas para terminar o vídeo eu quero deixar aqui o recado de alguém muito especial, né? Um recado para vocês, mulheres, que fizeram o Enem. Tchau. Eu estou muito feliz porque 63% dos 3 milhões e 900 são mulheres. Uma boa notícia saber que as mulheres estão batendo recorde atrás de recorde na tentativa de se formarem, de se transformarem em mulheres independentes com profissão. Isso é muito bom para que a gente possa pensar nesse país mais democrático, mais igualitário e sem preconceito de gênero no país.